dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, através do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo, possa encontrar os nossos corações receptivos para receber tamanha dádiva que vem do Deus Criador. Meus amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos vendo a lição 20 do livro de Romanos. Estamos estudando sobre o mistério revelado, né? Que maravilha, um mistério revelado ali, o mistério que Paulo chama de mistério, na verdade, algo que era mistério, né? Que era justamente a não compreensão de algo que ele agora compreendia, né? Ontem, na quinta-feira, nós estudamos duas perguntas, a pergunta 9 e 10, quando Paulo vai dizer, olha, não tente explicar Deus, não tente tentar colocar a justiça de Deus em xeque, em questionamento, né? Porque saiba que tudo foi feito por ele, pertence a ele, todas as coisas pertencem a ele. Então, o que nós temos que fazer é dar a ele toda a honra e toda a glória, foi o que Paulo disse, né? E aí nós entramos no capítulo 12 do livro de Romanos, quando Paulo apela aos corações de todo mundo, não só dos judeus, que estavam acostumados a um sacrifício físico, de matar mesmo o animal, e também falando ao coração dos gentios que vinham chegando para o cristianismo, sabendo que no cristianismo requer sacrifício, né? Então ele fala de um sacrifício vivo, um sacrifício no espírito, que é o que agrada a Deus, que está ligado intrinsecamente a um culto racional, a uma adoração racional. Não pode ser algo irracional, né? Paulo deixa bem claro que tem a ver, servir a Deus verdadeiramente, está intrinsecamente ligado ao bom senso, ligado à consciência, a saber o que está fazendo, por quê, para quê, por que não pode fazer isso, por que não pode fazer aquilo, por que é que eu devo fazer isso, por que é que eu devo fazer aquilo. Então, isso é racionalidade. É impossível nós estarmos falando na era do Espírito, né? A nova aliança, que era a aliança no Espírito. A gente está vivendo em tempos de irracionalidade, em tempos de religiosidade cega, presa completamente a rituais, a costumes, a cerimônias, né? Isso realmente depõe contra a era do Espírito, a era da nova aliança, a era da racionalidade, né? Depõe a era que Paulo fala muito. Paulo fala demais na palavra discernimento, Paulo fala muito no termo entendimento. Tudo tem a ver com a questão racional, tudo tem a ver com o espírito do homem. A era em que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem. O Espírito de Deus ensina ao Espírito do homem. Olha que coisa linda e profunda. É por isso que nós vamos encontrar isso de uma forma assim, repetida em todas as cartas de Paulo, essa linguagem, o entendimento, a racionalidade, né? E aí Paulo diz, olha, é o vosso culto racional. E na pergunta de hoje, a primeira pergunta de hoje, a pergunta 11, diz assim, a religiosidade e o mundo devem ser vencidos no espírito. Será que é no espírito? Como? A religiosidade do mundo ela é vencida com conhecimento cultural, vencida com certificado de teologia. A religiosidade do mundo ela é vencida com mais religiosidade, a pessoa indo mais aos cultos, as pessoas fazendo aquilo que o seu líder religioso está mandando, mas não entende por quê, para quê, e nem está vendo fruto espiritual na sua vida, nem está vendo transformação de caráter. Claro que não é? Que não é isso. Vamos ver então o que é que Paulo diz. Paulo diz aqui em Romanos 12, versículo 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que a única forma que o homem tem de não cair na armadilha de ser aquele que já é crente, aquele que já professa que é evangélico, que é crente, que é cristão, né? Aquele que já professa isso, ele não pode cair na armadilha da religiosidade. Eu digo sempre que essa é a pior de todas as armadilhas. Porque lá você está crente que está na verdade, está crente que está fazendo a vontade de Deus, está crente, tem certeza que está no caminho certo, mas está completamente condenado. E aí relaxa, deixa de crescer, cega, né? Que foi o fim ali de Anás, Caifás, aquela equipe toda ali dos líderes religiosos, né? Do tempo de Jesus. Né? Temos ali o maior exemplo da religiosidade cega. A religiosidade é uma armadilha terrível. Ela é mais terrível do que o ladrão da cruz que estava envolvido. Vamos pegar o ladrão da cruz e vamos trazer para os dias de hoje. Seria quem o ladrão da cruz? O assaltante de banco? O matador de aluguel? O ladrão, o bandido? O traficante de droga? Quem? Seria? Com certeza a sociedade iria classificar essa pessoa como um desses hoje. Aí a pessoa diria, quem é que está salvo? É o pastor rico e milionário que está andando ali na limusine ou esse homem que vai se arrepender lá? Quem que é? Não é isso? Então nós estamos nesse mesmo equívoco de hoje. Porque os religiosos não conseguem parar para meditar nesta palavra e nem entender o que aconteceu lá é um reflexo do que está acontecendo hoje, já aconteceu lá atrás. Né? É por isso que Paulo, fazendo esse exercício, que eu acabei de citar um exemplo aqui de exercício, a gente vai, como diz Paulo aqui, de maneira nenhuma se amoldar a este mundo. O que tem nesse mundo? Uma das coisas que tem neste mundo é a religiosidade. Dentro da igreja, hoje, você pode pertencer a uma igreja e não ser um religioso cego. Você pode estar dentro de uma igreja, participando de um culto, que você vê determinadas coisas que você não aprova, porque você é racional, você não vai pela cabeça de todo mundo, você não é carnal que se deixa levar por uma música, você não é carnal porque se emociona e chora porque um pastor está usando de PNL, está usando de linguagem ali emocional, claro que você é racional. Paulo está apelando aos crentes racionais, que são os verdadeiros. Os outros é tudo massa de manobra, fraco mentalmente, que é manipulado facilmente por qualquer pessoa que prega, né, com aparente autoridade, porque fala aos gritos, parece que tem autoridade, mas só é alguém gritando mesmo. Então, meus amados, olha, é por isso que ele diz, não se amoldem às coisas do mundo, né? Mas transformem-se, a transformação individual sua por dentro, de que forma? Pela renovação da mente. Se o culto é racional, a renovação é da mente. Não renove o guarda. Tem gente renovando o guarda-roupa, tem gente pedindo dinheiro a Deus, a turma da prosperidade, pedindo muito dinheiro a Deus para mudar de casa, para melhorar a empresa, para comprar um carro, não é? Os crentes de hoje, a maioria, essa turma aí moderna, aí só pensa nisso. Mas não é isso que Paulo ensina, não é isso que Jesus ensina. Essa não é uma verdade bíblica. Esse povo que aí está, seguindo essa doutrina da prosperidade aí, é um povo que tem nada a ver com a Bíblia. Estão criando uma nova religião que não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com Cristo. Apenas pedem emprestado o nome de Deus, de Cristo e a Bíblia, mas estão com um pseudo-evangelho completamente desconectado da sã doutrina, completamente diferente do que o Senhor ensina. Então, se não renovar a mente, matando o velho homem para que a nova criatura racional, inteligente, que pensa, não é? Que não é Maria, vai com as outras, né? Então, olha só, é essa pessoa. Só assim, diz Paulo, é que a pessoa se torna capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o homem só sabe a vontade de Deus se ele for um ser racional. Que pela mente, pelo conhecimento que vem de Deus, do Espírito,
Ele mata o velho homem para que a nova criatura racionalmente viva. Bom, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, né? A 12ª pergunta da nossa lição, a última pergunta desta semana. Nós vamos então aqui vamos refletir neste questionamento que diz assim: como vencer o próprio eu e ser convencido pelo Espírito de Cristo? Bom, o primeiro ponto aqui na pergunta é: eu preciso vencer o próprio eu. A minha mente que hoje está dominada pelos prazeres da carne. Eu nem penso, a carne escravizou a minha mente de tal maneira que eu nem penso, ajo por reflexo, porque a carne, os impulsos da carne deixou a minha mente lerda. Eu não penso mais porque quem domina é a carne, né? Esse é o primeiro ponto. Preciso vencer o próprio eu. Isso é vencer o próprio eu. Para que depois, obviamente, né, ou ao mesmo momento, ou antes, ser convencido pelo Espírito de Cristo. E aí o Espírito de Cristo me orienta, me conduz, justamente nessa questão da nova criatura. A nova criatura agora é guiada pelo Espírito de Cristo, né? Então, Romanos 12, versículo 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então veja que aqui o apóstolo Paulo ele começa dando um testemunho como se ele tivesse concluindo os primeiros 2 versos que ele falou aqui. Veja bem que é como se ele estivesse fazendo aqui uma conclusão. É por isso que ele diz aqui, né, ele começa o verso aqui, o versículo 3, pois. É uma palavra que é explicativa do texto anterior, né? Então ele já disse no texto anterior que deixou claro que o Senhor espera que nós o adoremos com sacrifício vivo, que é o culto racional. Aí logo depois ele diz que isso só acontece quando primeiro acontece a renovação da nossa mente, não é? Foi o que a gente acabou de ler na pergunta anterior. Tem que haver uma renovação de mente para que a gente destrua o padrão mundano que havia dentro de nossa mente, né? Porque era a única forma de nós experimentarmos, conhecer a verdadeira vontade de Deus. Não só conhecer, mas entender, experimentar e saber que ela é boa, disse o apóstolo Paulo, né? Aí ele diz por que ele vai dizer isso. Pois pela graça que me foi dada, ele está dizendo, eu já recebi isso. Eu sei o que é um culto racional porque eu faço. Eu pratico ele. Eu sei o que é a renovação de mente porque eu já experimento isso. Eu sei, né, como se Paulo dissesse. Aqui, olha. Eu sei o que é uma renovação da mente porque eu já renovei a minha, me tornei uma nova criatura em Cristo. E hoje experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei o que é a vontade de Deus, ela é boa, é maravilhosa, é perfeita na minha vida, né? Paulo diz isso. Ele diz que ele, olha, pela graça que me foi dada, eu vou dizer a vocês. Então, Paulo já experimentava tudo isso, agora ele vai dizer, não é porque eu experimento, não é porque vocês vão experimentar, ser uma nova criatura, conhecer a vontade de Deus e prestar aí numa nova mentalidade, né, num novo espírito, prestar o culto racional, que isso é que agrada a Deus. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Agora eu sou nova criatura, agora eu sou igual ao apóstolo Paulo, e agora então eu sou melhor do que aquele outro irmão. Paulo fala, ninguém tenha esse espírito. Não queira ser melhor do que o outro, tem um conceito mais elevado do que o outro. Eu sou apóstolo, sou maior do que você que é bispo. Eu sou bispo, sou maior do que você que é pastor. Eu sou pastor, sou maior do que você que é o presbítero. Eu sou presbítero, sou maior do que você que é o missionário. Não tem essa hierarquia hoje na igreja? Essa grande inverdade que a igreja institucionalizada tem praticado, quando a Bíblia não trabalha com títulos. Quando a Bíblia descreve
pastor, apóstolos, bispos, ele não está falando de título de autoridade, ele está falando de responsabilidade e sacrifício. Hoje estão usando como título, né? As pessoas estão usando como título de autoridade, numa cegueira realmente religiosa, né? Quer dizer cegueira espiritual, mas não é espiritual, não, é religiosa mesmo. É por isso que Paulo diz, olha, se você é um crente racional e experimentou qual é a perfeita vontade de Deus, você está procurando o título de pastor, de bispo? Meu irmão, pregue a verdade. Você não precisa ter um título. Jesus nunca disse assim para os seus discípulos: ei, quando você estiver falando a meu respeito para o povo, diga assim: o Senhor Jesus. Me chame ali de filho de Deus. Me chame de rabino. Não. Ele diz: eu não chamo você de servo, chamo você de amigo. E tem um momento que ele falou assim: olha, vocês me chamam de Senhor, e eu sou de fato Senhor de vocês. Ele falou apenas como ilustração, não que ele cobrasse que chamasse ele de Senhor, porque ele era Senhor de fato. Não é Senhor porque os discípulos queriam chamar de Senhor. Não, ele era Senhor porque Deus, o Pai, lhe deu esse título. Deus, o Pai, o exaltou a essa posição de Senhor. Então, ele recebeu da maior autoridade. Ele tinha o título, não só porque o Pai era Pai, mas porque ele tem méritos de caráter, etc, etc. Isso que eu estou falando não é invenção bíblica, está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36. Está lá, Atos 2, 36. Para aquele que tem dúvida, vai lá ler. A Bíblia é bem clara, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando lá em Jerusalém, dia de Pentecostes, falou ali para todo mundo: esse Jesus que vocês rejeitaram aí, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi Deus o Pai quem deu esse título para ele. Então ele era Senhor. Mas Cristo não usava desse título, usava para dar uma carteirada nos discípulos e nos sacerdotes lá, para dizer assim: olha, eu sou maior do que vocês. Eu sou isso, sou aquilo. Jesus não fazia isso. Jesus chegou até a dizer para um sacerdote: está aqui quem é maior do que o templo, falando numa linguagem espiritual, dizendo: o templo de verdade é o vivo, não é esse feito de pedra. Essa era a mensagem. Não se tratava de uma exaltação hierárquica. Em lugar nenhum tem isso na Bíblia. Pelo contrário. Então, usar essas coisas, esses títulos hoje, como uma autoridade, isso é coisa do mundo. O próprio Cristo advertiu: não faça como faz o mundo. O mundo vive de oprimir o outro, na competição, na questão dos títulos, da autoridade hierárquica que o mundo quer competir com o outro, um homem quer ser maior do que o outro. Isso não pode haver entre vós. O Cristo ressuscitado, no primeiro dia, no domingo da ressurreição de manhã, quando ele encontra Maria Madalena, ele manda a ordem para os seus discípulos. E ele não manda a ordem como se estivesse falando para a subordina, num corpo glorificado, já num corpo incorruptível, ressuscitado pelo Pai. Jesus vai lá e diz assim: Maria, vá lá e diga para eles que eu estou, vá lá para os meus irmãos. Não é para os meus empregados, para os meus servos, não. Vá lá para os meus irmãos. Diga para ele que eu estou subindo para o meu pai, que é o mesmo pai dele. Eu sou irmão. Então, Deus, o Pai, é meu Pai e é Pai deles. Estou indo para o meu Pai e vosso Pai. Estou indo para o meu Deus e vosso Deus. Essa é a mensagem que Cristo dá. Não precisa de teólogo para querer interpretar segundo a visão da Idade Média, alterando a Bíblia, não. O texto é claro, direto, absoluto, simples. Qualquer pessoa que não sabe ler entende o texto. Não é mesmo? Então, por isso que Paulo diz: ninguém tem esse conceito mais elevado do que o outro. Se Cristo não teve, a gente vai ter. Quem é que tem o título maior aqui na Terra, maior autoridade? Tem alguém maior do que Cristo? Se Cristo tratou os seus discípulos como irmãos igual a ele, imagine a gente querer agora tratar os irmãos. Então não é porque essa graça que nos foi dada de compreender a vontade de Deus, de andar no culto racional, ser uma nova criatura, que a gente agora vai se sentir melhor do que o outro. Isso não é bíblico. Isso não vem de Deus, vem do inimigo, essa coisa da competição, querer ser melhor do que o outro. Aí Paulo diz: pelo contrário, vocês tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu ou está lhe concedendo. Viva com perfeição naquilo que você conhece.
Se você não conhece uma coisa ainda e não está praticando e errou em alguma coisa que você não saiba, não se desespere, não. Confesse a Deus que fez que você não sabia, né? Lá, e Deus nem leva em conta esse tempo da ignorância. Não é mesmo? Então é assim que o homem tem que fazer. É assim que nós temos que viver, né? Vivendo toda a verdade de acordo com aquilo que a gente está aprendendo. E que o Senhor opere estas maravilhas em nosso coração pelo verdadeiro conhecimento que vem da sua palavra.